Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e neste dia eu quero trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração, mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu te entrego o controle deste vídeo, Pai. Senhor Espírito Santo, traz-me a revelação por trás da letra, que eu possa falar do grande amor do Senhor Jesus, que eu possa falar aquilo que vai no coração do Deus Todo-Poderoso aos meus irmãos. Senhor Espírito Santo de Deus, usa-me conforme lhe apraz. Eu te entrego o controle, o domínio deste vídeo. Em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor Espírito Santo trazendo um maná quentinho do céu direto a nós. Em nome de Jesus, amém. Eu estou falando a respeito do livro de Daniel e hoje seria Daniel 10, mas hoje pela manhã eu acordei e eu fui fazer um café da manhã para mim, ali enquanto eu lavava a vasilha. Algumas vezes eu oro ao Espírito Santo de Deus e há uns dias atrás eu orei ao Senhor Espírito Santo para que Ele revelasse o amor do Senhor Jesus a mim. E naquele momento em que eu estava ali lavando aquela louça, fazendo aquele café, eu senti um amor tão grande no meu coração, um amor tão imenso. O Espírito Santo começou a me trazer o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio a esse mundo e tudo que Ele sofreu por amor a mim, por amor a você, por amor de um povo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Criador dos céus e da terra. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito, para que nós fôssemos resgatados juntamente, para que nós tivéssemos vida com Cristo. E eu comecei a me lembrar deste amor, do quanto o Senhor Jesus sofreu, do quanto Ele padeceu aqui nessa terra. Nós somos humanos, nós sabemos as dores que nós carregamos diariamente. Nós temos que sair para trabalhar, nós temos que cumprir as nossas obrigações, às vezes com dor, às vezes cansado. Nós temos que trazer o alimento para o nosso lar. E Jesus Cristo passou por tudo isso. É claro que Ele passou por isso numa época diferente da nossa, num país diferente, ao qual o pai dele era um carpinteiro e ensinou essa profissão para ele. Então Jesus Cristo era carpinteiro, ele trabalhava com a madeira e antes dele assumir o seu ministério era isso que ele fazia. As obras deles eram através das mãos dele, do ofício de artesão, de carpintaria. Quantos calos o Senhor Jesus teria na mão ali por fato de trabalhar com aquela madeira? Quantas vezes ele se machucou? Quais as dores que ele sofreu, que ele padeceu por nós, por vir a este mundo como um homem? Ele se destituiu, se despiu da sua glória. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não pensou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. E dessa forma, ele se esvaziou a si mesmo, veio em figura humana, como servo, e a semelhança de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E dessa forma Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Um nome que tem poder para curar, para restaurar, para salvar. Isso é amor. Ele se entregou ali naquele madeiro, ele sacrificou-se a si mesmo. Ele abriu mão de ter descendentes nessa terra. Ele abriu mão da sua vida. A sua vida foi cortada pela raiz, muito novo, muito jovem. 33 anos ele foi crucificado naquele madeiro. Naquela época, a palavra em Isaías diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, porque toda pessoa que fosse pendurada ali naquela cruz, naquele madeiro, era uma pessoa que ela estava marcada pelos seus crimes. Ela era amaldiçoada porque a lei de Moisés era muito rígida. E Jesus Cristo, ele foi crucificado ali sem pecado nenhum. Algumas pessoas dizem, mas aquilo ali era o que era normal naquela época. Todas as pessoas morriam crucificadas. Sim, era normal naquela época. Mas o que não era normal era um inocente
Uma pessoa que não tinha pecado nenhum, ele não tinha pecado nenhum, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de tudo que ele possuía de mais belo, ele abriu mão de estar ali com o Pai, governando junto com o Pai, assumiu a figura humana. Ele morreu como um cordeiro santo, como um cordeiro santo, ele foi conduzido àquele matadouro, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Às vezes nós pedimos, Pai, fala comigo, Pai, fala comigo, fala do teu amor, fala da tua graça. Mas nós nos esquecemos que Deus morreu por mim, Deus morreu por nós. Que amor maior que esse? Não existe amor maior que esse, um amor capaz de entregar a sua vida, um amor capaz de abrir mão da sua divindade, de vir ao mundo, esse mundo cruel, um mundo que jaz no maligno. Aqui ele sabia que ele ia ser açoitado, que ele ia ser cuspido, mas mesmo assim ele aceitou a missão que o Pai colocou no coração dele. Ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão da sua divindade, ele veio como servo. Que amor maior que esse? Paulo nos diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profecia, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu saiba cantar, o dom de curar, se eu não tiver o amor, eu nada serei. E nós temos o amor de Jesus, o amor do Pai. O Pai, desde o princípio dos tempos, desde que Adão pecou, Eva e Adão pecaram, Deus vem querendo fazer o resgate do amor dele conosco. E a humanidade, dia após dia, ano após ano, milênio após milênio, vem pecando e teima. E a única saída que houve foi que Deus abrisse mão do seu filho e enviasse o seu filho como servo, como humano, para morrer por nós naquela cruz. A palavra de Deus nos diz em João 3,16. Essa palavra aqui, essa passagem bíblica é muito conhecida por todo mundo. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O objetivo de Jesus aqui na terra foi para a salvação do mundo, para a salvação da minha alma, a salvação da sua alma, meu irmão. Foi para nos resgatar, nos redimir do pecado. O Pai amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho por mim e por você. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Não, Romanos 5. Romanos 5, a partir do 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, foi o sangue de Jesus que nos tornou justos diante do Pai, foi o sangue de Jesus que nos justificou, que nos restaurou, que nos redimiu. Foi o sangue de Jesus que fez isso por nós. Em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim naquela cruz. O Senhor Jesus me amou e se entregou por mim naquela cruz. Ele me amou, ele se entregou por mim.
Em Efésios 2, no capítulo 4, vem nos dizer: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que nós somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. É o Senhor Jesus que nos redime, é o Senhor Jesus que nos resgata, é o Senhor Jesus que nos purifica. Em 1 de João 4, no capítulo 9, a palavra de Deus vem nos dizer: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Nós temos vida não é porque nós amamos Deus, é porque Ele nos amou primeiro. E Ele enviou o seu Filho a este mundo para padecer por nós, por mim. E eu sinto um amor tão grande ali de manhã, fazendo o café e meditando nisso, e meu coração foi cheio do amor de Deus, meu coração se encheu de tanta... E eu fiquei constrangida, e eu comecei a meditar e a pensar: como que um Deus tão grande assim pode me amar, enquanto eu estou morta na multidão dos meus pecados. Em 1 de João, no versículo 5, no capítulo 3, está escrito assim: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. É pela fé que nós resistimos ao mundo. É pela fé porque eu e você, nós não vimos Jesus sendo crucificado. Eu e você não vimos o Deus Todo-Poderoso tirando o povo ali do Egito, abrindo o mar vermelho, mas é pela fé que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele enviou o seu Filho. É pela fé na palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, pela fé que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, por um amor tão grande, um amor tão imenso, que nós dizemos: Abba, Pai, Abba, Pai, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao único que é digno de louvor, de exaltação, ao Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Foi por amor, é por amor que eu me entrego diariamente ao Senhor Jesus, e eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. É por amor. É por amor, e um amor tão grande, um amor tão grande, um amor tão grande, um amor tão imenso, um amor que não cabe no coração humano. Em Coríntios 13, a partir do versículo 1, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor não é ciumento, o amor é bondoso, não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé,
sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier aquele que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. O amor de Deus é imenso. O amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, o Senhor Jesus, após ser assunto ao céu, nos disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o fará lembrar todas as coisas que eu disse. E que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração neste dia, que você possa sentir este amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo no nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.